Esse é o tipo de problema que mostra o quão útil pode ser você decorar fórmulas para resolver casos gerais, nesse caso, a fórmula de Bhaskara. Essa questão foi proposta lá pelo Black Pen Red Pen. Eu sugiro vocês seguirem esse canal. Para aqueles que têm já uma maior familiaridade com o inglês, certamente vai ser de grande ajuda no futuro, e ele resolveu esse problema de uma forma bem complicada. Mas existe uma maneira muito elegante de você dar cabo a esse problema e que é bem surpreendente. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é elevar ao quadrado. E aqui basta você fazer quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e você é tentado a resolver essa equação de quarto grau. Se você tentar chutar raízes, você não vai lograr êxito porque elas são raízes irracionais. Existe uma outra técnica para você tentar fatorar esse polinômio de quarto grau, mas vamos optar por um Bhaskara. Aí você fala, nossa, mas eu tenho um polinômio de quarto grau que não é biquadrático. Como que você vai utilizar o Bhaskara? Pois é, eu não vou utilizar o Bhaskara para resolver em x, eu vou resolver em 5. Olha só que interessante. Então, perceba que o 25 é 5 ao quadrado, o 10x ao quadrado é 2x ao quadrado vezes 5, e eu mantenho o x à quarta, né? E aí eu vou tratar o 5 como sendo uma variável, apesar de ele ser um número, né? E aí eu vou isolá-lo a fim de organizar as suas potências quadrática, a sua primeira potência e o coeficiente independente. Então você tem o coeficiente líder sendo igual a 1, já que ficou só 5 ao quadrado. Depois você ainda vai ter o 5, que seria a primeira potência, e você vai ter que multiplicá-lo por menos 2x ao quadrado. Passando esse outro 5 para o outro lado, você ficaria com menos 1. E passando o menos x para o lado direito, você teria mais x e ainda o mais x à quarta. E você teria tudo isso igual a zero. Perceba que é análogo a você entender isso aqui como um y ao quadrado mais y, que multiplica menos 2x ao quadrado menos 1 mais x4. Isso aqui contempla a estrutura de uma equação do segundo grau e basta você então aplicar a fórmula resolutiva, né? Então eu vou dizer que 5 é igual ao menos b. Nesse caso vai ficar 2x ao quadrado mais 1. Depois ainda você vai ter mais ou menos a raiz quadrada do quadrado de b. Então você vai ficar com 2x2 mais 1 ao quadrado. Perceba que eu consigo jogar o sinal de menos para fora do quadrado e aí vai ficar tudo positivo. E menos 4ac. Tudo isso ainda dividido por 2a. Nesse caso, o coeficiente líder é 1, portanto só fica 2. E daí você vai expandindo esse radicando. Então você vai ter quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Passo a distributiva, menos 4x à quarta. Olha só que maravilha. O termo quártico ele vai ser cancelado e você acaba ficando com um quadrado perfeito, porque veja bem, o termo que sobrou lá dentro da raiz é 4x ao quadrado menos 4x mais 1. E isso é igual a 2x menos 1 ao quadrado. E você percebe o quão benéfico foi essa jogada do Bhaskara, porque agora você vai conseguir cancelar a raiz quadrada com expoente 2, né? Então, 2x2 mais 1, mais ou menos, eu vou cancelar o expoente com a raiz, e aí você não precisa se preocupar com o módulo, porque nós já estamos considerando o sinal de mais ou menos pela estrutura da fórmula de Bhaskara, então você ignora o módulo nesse caso, porque ele ficaria muito redundante, e você finaliza simplesmente com a escrita 2x menos 1, tudo isso dividido por 2. E daí você vai dividir as duas equações de segundo grau resultantes em dois possíveis casos, né? Então, no primeiro caso, você vai ter o 5 igual a 2x2 mais 1, sinal de mais, 2x menos 1, tudo isso dividido por 2. Eu vou multiplicar ambos os lados por 2, e daí você vai ficar com 10, igual a 2x2 mais 2x, e o 1 com menos 1 vai ser cancelado, né? E daí você vai ficar com uma simplificação, que é dada pelo polinômio de segundo grau, x2 mais x menos 5 igual a 0. E daí você resolve esse polinômio também com a fórmula de Bhaskara. E aqui fica bem fácil de ver que vai dar uma raiz irracional dada por 1 mais ou menos raiz de 21 sobre 2. Certo, ainda não finalizamos porque é necessário verificar a condição de existência ou conjunto universo dos valores que x pode assumir. Um segundo caso é a mesma história, só que agora com o sinal de menos. Então você troca o sinal de mais pelo sinal de menos e prossegue com as mesmas contas. Multiplica a equação por 2. E agora faz a distributiva do sinal de menos. Daí você passa o 10 para o outro lado e reorganiza os termos. Como aqui vai ficar 1 mais 1, quando você passar o 10 para o outro lado, você vai ficar com menos 8. Tudo isso igual a 0 e, portanto, você chega na simplificação de x2 menos x menos 4, tudo isso igual a 0. Novamente você resolve por Bhaskara.
e bem tranquilinho. E agora basta você avaliar quais dessas raízes, dessas 4 que nós acabamos de encontrar, satisfazem o problema. Porque veja, o x, considerando que nós estamos avaliando as raízes reais, você deve levar em consideração justamente o radicando lá do seu problema inicial. Então perceba que 5 menos x deve ser maior ou igual a zero, e portanto x tem que ser menor ou igual a 5. Além disso, você tem que garantir que o resultado a que você iguala a sua raiz deve ser também positivo. Então você deve ainda concatenar a essa primeira condição a segunda condição de que 5 menos x2 também deve ser maior ou igual a zero. E nesse caso você vai obter que o módulo de x é menor ou igual a raiz de 5. E agora você já consegue avaliar com mais cautela o conjunto universo a que x pertence. Então você faz a união dessas duas condições. Então você teria aqui o seu varal menos raiz de 5, raiz de 5 e o 5. Você tem para uma primeira condição x menor ou igual a 5 e para uma segunda condição x está entre menos raiz de 5 e raiz de 5. E aí você vê claramente a condição resultante deve ser de menos raiz de 5 até raiz de 5, né? Em posse da condição resultante de menos raiz de 5 até a raiz de 5, você vai ser capaz de avaliar quais são as raízes capazes de fato resolver o problema, porque parte dessas 4 raízes que você encontrou vai ser descartada, né? Então vejamos aqui no segundo caso, por exemplo. Claramente, o cenário que causa problemas é quando você avalia o sinal de mais, porque quando você tomar o sinal de menos, 1 menos raiz de 17 sobre 2 vai obedecer à condição de existência. Só que e o 1 mais raiz de 17 sobre 2, será que atende? Bom, basta você avaliar o seguinte: 1 mais raiz de 17 sobre 2 certamente é maior do que 1 mais raiz de 16 sobre 2. Isso vai ser igual a 1 mais 4 sobre 2, e isso é 2,5. Então, certamente, 1 mais raiz de 17 sobre 2 é maior que 2,5. Agora, se ele é um número certamente superior a 2,5, ele não se encaixa na nossa condição de existência, porque basta você ver o seguinte: 2,5 é maior do que raiz de 5 simplesmente porque quando você eleva ao quadrado, veja, 2,5 ao quadrado vai dar 6,25. Isso é maior do que 5 e, portanto, de fato, né, 2,5 é maior do que raiz de 5 e isso está proibido pela condição de existência. Então, o cenário em que você toma o sinal de mais, ele é inválido e você deve descartá-lo. E, obviamente, quando você avalia o 1 mais raiz de 21 sobre 2, nesse caso acompanhado do sinal de menos, você também vai obter uma resposta a ser descartada, pelo mesmo argumento, quer dizer, se 1 mais raiz de 17 sobre 2 já é maior do que raiz de 5, quando você avaliar 1 mais raiz de 21 sobre 2, isso também vai ser maior do que raiz de 5, pelo caso anterior, só que como você tem o sinal de menos, você teria então uma resposta menor do que o menos raiz de 5. Então você deve também descartar o cenário com o sinal de mais. E portanto você vai colocar no seu conjunto de solução apenas os casos em que você toma o sinal de menos. E daí, para finalizar, você poderia escrever 1 menos raiz quadrada de 17 sobre 2. E o outro caso, como tinha o sinal de menos na frente, você vai ter o radical antes do número inteiro. Então, raiz de 21 menos 1 sobre 2, sendo o seu conjunto de solução que respeita a condição de existência resultante. O que as equações em verde têm a ver com a equação de quarto grau? Afinal de contas, pela última igualdade aqui, nós temos uma equação de quarto grau. Eu vou só reorganizá-la. Eu passei o menos 5 para o outro lado, como você já tem o 25, isso aqui vai ficar igual a 20. Perceba que esse polinômio de quarto grau, ele não tem o x ao cubo. Isso já era um indicativo da fatoração que eu havia mencionado lá no início do vídeo, que você poderia lançar a mão para tentar encontrar dois polinômios que multiplicados resultassem no seu polinômio de quarto grau. Então, as duas equações em verde, elas são justamente os fatores do seu polinômio de quarto grau. Então, basta você ver o seguinte: passa a distributiva, o termo x ao cubo ele vai ser cancelado, porque quando você fizer x vezes x ao quadrado e o x ao quadrado vezes o menos x e depois somá-los, você vai ver que eles vão se cancelar e de fato não vai ter o termo cúbico, e daí você passa para o termo quadrático, né? Então, o termo quadrático ele vai se originar justamente quando você fizer x vezes o menos x, menos 5 vezes x ao quadrado, e x ao quadrado vezes o menos 4. Como todo mundo está com sinal negativo, basta então você somá-los. E você já percebe que deu exatamente o menos 10x ao quadrado, conforme esperado. E daí, para você chegar no termo com a primeira potência de x, basta você fazer menos 5 vezes menos x e somar com menos 4x. Obviamente, isso vai dar mais x.
E finalmente você finaliza a sua distribuição ao fazer a multiplicação de menos 5 vezes o menos 4, que obviamente vai dar 20, conforme também esperado. E aí você nota o seguinte: se você tivesse chutado corretamente quais são os coeficientes independentes de cada um dos seus fatores, você chegaria à resposta muito mais rápido sem precisar fazer o Bhaskara. Mas isso acaba sendo tentativa e erro, porque o 20 ele poderia ser fatorado como menos 2 vezes menos 10, 2 vezes 10, 5 vezes 4, enfim, você teria que testar aí e jogar um pouco com a sorte, mas o fato é que se você multiplicasse as duas equações em verde que havíamos obtido anteriormente pelo macete do Bhaskara, você chega justamente no seu polinômio de quarto grau do retângulo, né? Você nota justamente então, fazendo as operações algébricas, que não à toa, essas duas equações em verde 1 e 2, elas de fato dão origem ao seu polinômio de quarto grau. Agora, por que duas raízes foram descartadas das 4 que esse polinômio apresenta? O grande segredo está justamente aqui. Quando você faz a operação de elevar ao quadrado ambos os lados da equação, você pode estar adicionando soluções que não fazem sentido para o passo anterior, que era justamente o problema. E por isso que você tem que ter sempre a ressalva de avaliar todas as raízes e descartar as que não servem, por conta justamente dessa possibilidade de se contabilizar raízes que não fazem sentido para o seu problema.